Saudações aos nossos amigos. É o nosso grande desejo que todos estejam bem. Sejam bem-vindos mais uma vez a este canal. No vídeo de hoje nós estaremos dando início a uma série de estudos do livro do Apocalipse. E nós vamos introduzir o estudo através do capítulo número 1 e vamos fazer isso por parte. Nós vamos fazer 3 estudos, ou seja, 3 vídeos sobre o capítulo número 1. E a primeira parte, hoje, nós vamos analisar dos versos 9 até o verso 20, ok? E vamos compreender as maravilhas deste livro tão extraordinário. Portanto, o capítulo número 1 se faz necessário compreender bem este capítulo, porque ele nos leva a todo o livro, a todos os 20 capítulos do Apocalipse. E será mais fácil compreender os outros capítulos a partir da boa compreensão do capítulo número 1. Então nós vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, agradecemos ao Senhor pela oportunidade e por ter manifestado o desejo no nosso coração em compartilhar a Tua palavra com os nossos amigos e os nossos irmãos. Te pedimos e também agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, como dito anteriormente, no início nós vamos fazer assim uma síntese do livro do Apocalipse. Existe muita informação contida, mas nós queremos extrair o mais essencial, o mais básico para a nossa compreensão, porque as informações são demais contidas no livro e existem muitas pessoas estudando o livro do Apocalipse, mas nem todos estão dando o devido valor ao conteúdo dos versos, o significado dos versos, porque este livro ele é bastante simbólico e tudo que existe de simbólico na profecia, no própria profecia é necessário que haja uma interpretação do símbolo. Portanto, a interpretação dos símbolos não deve ser dada por uma pessoa, nem por mim, nem por nenhuma outra pessoa. A própria Bíblia, a palavra de Deus, que revela o símbolo, também revela o significado do símbolo, ok? Então, nós vamos agora analisar já a partir do verso 9, vejamos o que diz a palavra de Deus, e eu vou utilizar essa versão aqui, que é a que fica mais clara com relação a este verso, que diz assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Portanto, o verso 9 começa dizendo: João estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus. Então existe uma razão, existe um motivo por que estava lá. Ele não estava lá porque ele foi para lá ou porque ele foi lá a um passeio, mas que ele foi mandado para lá. No caso aqui de João, ele foi banido para a ilha de Pátimos. Anteriormente, João havia sido jogado em um tacho de óleo fervente e Deus o livrou. Nessa segunda instância, o imperador Domiciano, baniu João para a ilha de Pátimos, entendendo que pela idade que João tinha, ele iria morrer na solidão. E nós vamos ver que não foi isto que aconteceu com relação a João, por causa de Deus, do que Deus fez para com João. Então nós vamos agora analisar o verso 10, que diz assim: Eu fui arrebatado no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Portanto, João, estando na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus, ele ouviu uma grande voz detrás dele. Então, ele estava em um lugar e atrás dele ele ouviu uma grande voz
como de trombeta. E o texto também nos diz que ele foi arrebatado no Espírito. Ou seja, após João ter ouvido esta grande voz como de trombeta, nós vamos ver de quem se trata, ele foi arrebatado em espírito. Ou seja, João teve uma visão, teve um vislumbre do céu. Ok? Tem muita informação relativa a isto, e nós não vamos ler agora as fontes, mas já temos a certeza de que isto foi assim. Ok? Então João estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e ouviu uma voz detrás dele, uma voz como de trombeta, uma voz forte, uma voz compreensível, uma voz bem audível, bem clara. É isto que significa a voz como de trombeta, e ele teve uma visão e um vislumbre do céu. No verso 11 diz assim, a voz dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. O que vês, escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. Agora, no verso 11, nos dito, esse ser que falou por detrás do João, agora no verso 11 ele se identifica, usando os termos, eu sou o Alfa e o Ômega. Portanto, entendemos e temos certeza, convicção plena, tratar-se da pessoa de Jesus. No que diz respeito ao plano da salvação, Jesus é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Ou seja, através de Jesus é executado todo o plano da redenção. Então, todo o plano da salvação, o plano da redenção, está focado na pessoa de Jesus Cristo. Ok? Então, agora, continuando o texto, nos dito, e Jesus Cristo dá ordem para João, o que você vê, você vai escrever em um livro e vai enviar às 7 igrejas que estão na Ásia. Estas 7 igrejas é símbolo de 7 períodos da história da igreja que surgiu a partir de Jesus. Nós sabemos que Jesus estabeleceu a igreja cristã a partir dele próprio, depois chamou seus discípulos e assim sucessivamente foram sendo introduzidos seguidores de Jesus. Então isso se chama igreja cristã, ou seja, a igreja após a primeira vinda de Jesus Cristo. Lá no verso 12 nos dito o seguinte, virei-me para ver quem falava comigo, virando-me vi. Ok? Então quando João ouviu a voz, lá no verso 10, ouviu uma voz de trás dele, e disse algumas coisas, se identificou, então João virou para trás para ver. E quando ele virou, ele viu, aqui nos dito assim, ó, virando-me, vi 7 castiçais de ouro, melhor interpretação seria 7 candeeiros, e no meio dos 7 candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos e com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã pura, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. Ok? No verso 16 nos dito, ele tinha à destra, ou na sua mão direita, 7 estrelas, e na sua boca saía uma espada aguda de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol quando na sua força. Portanto, agora João, quando ele ouviu a voz, da pessoa se identificando, dizendo que ele devia fazer, escrever as 7 igrejas. Então, quando João ouviu a voz por detrás, João virou e ele viu
a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo glorificado em sua pessoa humana. Ele, Jesus Cristo, veio pessoalmente falar com João. Conforme nós vimos no começo, João foi banido para a ilha de Patmos, mas neste momento específico, Jesus vem em pessoa, pessoa humana, glorificado. E o texto nos diz também que ele estava utilizando umas vestes compridas. Não dá para ter dúvida com a relação que tratar-se das vestes sacerdotais de Jesus. Porque quando morreu, ressuscitou, ascendeu ao céu, ele foi oficiar como sacerdote no lugar santíssimo, no lugar santo, primeiramente no lugar santo. Quando ele ascendeu ao céu, ele foi oficiar no lugar santo como sacerdote. Portanto, João contemplou a pessoa de Jesus em sua humanidade, Jesus glorificado. E aqui no verso 17 é nos dito: e eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs-me sobre mim a sua direita, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Portanto, quando João contemplou pessoalmente a pessoa de Jesus, o texto nos dito que ele caiu como morto. Eu creio que João deve ter tido um tipo de desmaio, mas diz aqui o texto: ele pôs sobre mim a sua mão direita. Quando ele pôs a mão direita sobre João, ele disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Então, mais uma vez, Jesus se identifica como sendo ele o primeiro e o último. Após ter ocorrido isso, o próprio Jesus vai se identificando e vai dizendo, e agora no verso 18 ele diz: eu, o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todos sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então Jesus está nos dizendo que ele se apresentou vivo, porém ele foi morto, mas eis que ele estará vivo por todos sempre. E é nos dito também que ele, Jesus, tinha as chaves da morte e do inferno. No caso aqui, não é difícil nós entendermos que tratar-se de que Jesus tem poder sobre a morte. Jesus, lá em João 11, ele disse assim, em João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Portanto, Jesus tem as chaves da morte. No caso, o inferno aqui significa sepultura. Então, Jesus tem poder sobre a morte e sobre a sepultura, ou sobre o sepulcro, sobre onde vão os mortos. Jesus tem todo este poder, porque o próprio Jesus passou pela morte e ressuscitou. Então, agora no verso 19 é nos dito: escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Agora aqui fica bastante claro nesse verso que quando Jesus ordena a João para escrever, ele diz: escreve as coisas que você está vendo, as coisas do momento e as coisas do futuro. Portanto, existe bastante evidência aqui nesse texto para entendermos que as revelações do Apocalipse deveriam ser desde o profeta para frente, ou seja, começaria aí uma cronologia. Então, as revelações do Apocalipse, escrita por João, entendemos que todo o livro do Apocalipse, a partir de João, deve ser sempre assim uma sequência, deve ser uma continuação. E nós vemos muitas pessoas utilizando muitos textos separados, isolados, parte aqui, parte acolá, como que uma mistura de textos. Isso fica difícil entender. Se você observar, amigo e irmão, a maneira como nós estamos analisando aqui os versos, verso a verso,
extraindo o básico, o essencial destes versos, é possível entender que não devemos ficar misturando textos, ok? Uma vez ou outra, quando houver a necessidade de nós irmos em um texto, nós devemos ir, mas sempre contextualizando aquele texto, sem deixar sair do seu contexto. Caso contrário, nós estaremos trazendo confusão para a compreensão dos amigos e irmãos, ok? Portanto, no verso 19 é nos dito que as revelações do Apocalipse seria de João para frente. Portanto, quando eu estiver lá nos capítulos avançados do livro de Apocalipse, eu não posso ficar retornando a textos que não faz parte do contexto. E outra coisa, misturar textos só porque existe uma palavrinha, que existe alguma singularidade, mas que estão fora do contexto. Portanto, devemos ter o absoluto cuidado de examinar bem cada verso para eu não tirar do verdadeiro, do real contexto daquela parte da revelação do Apocalipse. Então é muito, para que eu explique o livro do Apocalipse, é necessário que eu tenha um vislumbre de todos os livros do Apocalipse, de todos os capítulos do livro. Do contrário, eu corro sério risco e se verifica com muita clareza que muitas pessoas estão cometendo muito equívoco no estudo do livro do Apocalipse. É só pegar, ver o que uma pessoa está falando e analisar o que está escrito, o que a pessoa está dizendo, o que ela está fazendo. É muito claro e nítido que está havendo uma mistura de textos e isso traz séria confusão para a compreensão correta deste livro. E nós concluímos este vídeo com o verso 20, que nos diz o seguinte: o mistério das 7 igrejas, que nós lemos lá no verso, fala aqui das 7 estrelas, no verso 16, né? E tinha na sua direita 7 estrelas e uma espada aguda e 2 fios. Então, aqui estas 7 estrelas, aqui no verso 20, é dada a interpretação pelo próprio Jesus. Diz assim: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, ou seja, aquelas 7 estrelas que Jesus tinha na mão direita, é símbolo dos 7 períodos da igreja cristã após Jesus. Ou seja, Jesus tem controle, Jesus tem domínio, Jesus é o autor, Jesus é o que rege, o que manda, o que determina. Então o próprio Jesus é o revelador, o próprio Jesus que está a todo momento presente nas situações diferentes do período das 7 igrejas. Diz aqui, e os 7 castiçais, ou os 7 candeeiros que vistes, são as 7 igrejas. Então, aqueles 7 candeeiros é símbolo das 7 igrejas, que nós posteriormente vamos ver a questão das 7 igrejas. Então, meus amigos, recapitulando, João estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e testemunho de Jesus. Ele estava por uma razão, por um motivo, que era que ele foi banido para lá. E ele ouviu uma grande voz de trás dele, e João foi arrebatado em espírito, e João teve uma visão. No verso 11, é nos dito que João, ou seja, a voz dizia, da pessoa se identifica como sendo o alfa e o ômega, ou seja, Jesus é o alfa, é o iniciador e é o que nas quais o plano da redenção está totalmente focado na pessoa de Jesus Cristo. E Jesus dá a ordem para João escrever e mandar as 7 igrejas. Então, nas 7 igrejas existem 7 mensagens específicas para cada período da igreja de Cristo. E quando João virou para ver, ele viu Jesus glorificado, e aqui é descrito a forma
que João descreve a pessoa de Jesus Cristo, Jesus homem glorificado, e aqui nós vimos aí que João caiu como morto, e Jesus tocou em João e falou que eu sou o primeiro e o último. O próprio Jesus disse que ele foi morto, mas que está vivo para sempre, que tem a chave da morte, ou seja, Jesus tem poder sobre a morte. Nos versos 19, Jesus ordena, diz a João para ele escrever as coisas que estão para o futuro, de João para o futuro. E no verso 20, nos dito que Jesus diz que ele interpreta aqui a questão dos 7 candeeiros, e também ele dá a interpretação do que significa as 7 estrelas e também da interpretação sobre os 7 candeeiros. Então assim nós concluímos esse vídeo com esse vislumbre dessa primeira parte do livro do Apocalipse. E eu acredito que os irmãos devam ter entendido pelo menos um pouco dessa parte, e veja quanta coisa contém neste livro tão maravilhoso. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com os meus amigos e os meus irmãos. Esse é o nosso grande desejo. Amém.